Glória a Deus. Que a graça e a paz seja sobre as nossas vidas, amém? Nós temos um pedido da irmã, Jorge, né? O seu genro, né? Ele está internado com Covid. Quero convidar você a, junto comigo, fazer uma oração em prol da vida dele, amém? A gente sabe que a gente ainda está enfrentando essa pandemia e muitos estão sendo vacinados, né? A gente ainda não sabe o poder de cada vacina, né? Tem muitas pessoas que tomaram as 2 doses, não conseguiu alcançar a imunidade. Já se fala de 3ª dose para a Coronavac. Então, a ciência ainda está discutindo o que vai fazer, né, com isso. Mas a gente vai crendo que Deus guarda, né? E a irmã pediu em favor do genro dela, então vamos clamar, né, em favor dele para Deus guardar. Curva a sua cabeça no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu coloco o Jorge diante de Ti, Senhor. Visita ele nesta hora, Senhor, estende Tua poderosa mão sobre a vida dele. Pai, o Senhor é Deus que dá a vida, Senhor. E quando a igreja clama, ela pede em favor. Sabemos, Pai, que o inimigo, ele vem para querer destruir todos os sonhos e projetos. E eu peço, Pai, que o Jorge possa ter a possibilidade de estar conosco, Pai, usufruindo e crendo no Evangelho de Jesus Cristo, Pai, como nós cremos. Então, abençoe-o, abençoe a sua restauração, abençoe seus pulmões, Senhor, abençoe os seus anticorpos. Eu peço, Pai, que o Senhor pare a ação do Covid na vida do Jorge, e nós queremos, como igreja, declarar suas ricas bênçãos sobre a vida dele. Abençoe e restaure ele, Pai, e que chegue ao conhecimento dele que uma igreja orou e clamou em favor dele, para ele vir aqui lhe dar graças a Ti por esse livramento, por o Senhor ter dado mais uma chance para ele. Então a Tua igreja o abençoa e diz: se próspero, Jorge, se recupere, seja abençoado e restaurado em o nome do Senhor Jesus. Pai, peço que o Senhor esteja conosco nesta noite. Muito obrigado, Pai, pelo tempo de adoração, porque é um privilégio poder usufruir desse tempo onde o Senhor recebe os louvores e a adoração. Tempo de restauração, tempo de cura, tempo de libertação para muitos de nós e tempo de intimidade. Pai, muitos dos seus filhos ofertaram e trouxeram seus dízimos, então eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, que não falte nada para eles, Pai, que eles escolham a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. Peço suas ricas bênçãos àqueles que também não puderam, Senhor, mas sentiram desejosos em seus corações. Abençoe e os prospere. Pai, eu peço, Pai, que o Senhor prospere cada um que está aqui. Eu peço que o Senhor abra portas, que o Senhor mova em favor deles, Pai, porque o Senhor é Deus que cuida de cada um deles. Então, sê com eles, é o que eu te peço, te louvo e te agradeço no nome do Senhor Jesus. E peço, sê comigo neste momento da palavra, para que eu consiga transmitir a mensagem que o Senhor propôs no meu coração nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amados, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, normalmente a gente não gosta de falar esse tipo de palavra, porém eu não posso recuar naquilo que o Espírito Santo propõe para nós, tá? Então, deixando bem claro que quem me conhece sabe que eu não sou de dar indireta no altar. Se eu tenho algo para falar, eu vou em você e falo, simples assim. Então, não se sinta triste pensando: o pastor está falando isso para mim, se essa palavra for para você, porque eu creio que antes de eu anunciá-la para você, ela teve que vir para mim e eu tive que fazer essa reflexão também, tá bom? Mas juntos vamos meditar nas Sagradas Escrituras. O tema que o Senhor propôs no meu coração é restaurando a obediência e voltando ao primeiro amor. Hoje é uma mensagem reflexiva. Você vai refletir muito. Eu vou fazer muitas perguntas para você durante o culto. E não é para você responder para mim. Isso é para você responder para você mesmo. Você tem que se refletir. Você tem que fazer um balanço da sua vida. Você tem que analisar. Nós temos pessoas aqui que se entregaram a Jesus há muito pouco tempo. E temos pessoas aqui que já servem ao Senhor há muitos anos. 10 anos, 15 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Então nós temos todo tipo de público aqui. Então todos nós podemos fazer esse tipo de reflexão. Primeira pergunta que eu faço para você:
quanto tempo você serve ao Senhor Jesus? É a primeira reflexão que você tem que fazer. Quanto tempo você ouviu falar de Jesus Cristo? E quanto tempo você entregou sua vida para Ele? Nós sabemos que a nossa vida com Jesus, ela é feita de fases. Normalmente, na nossa primeira entrega, a gente ainda não entregou bem a nossa vida para o Senhor. A gente tende a ter algum encontro em algum momento, e naquele momento a gente consegue se encontrar. Tem pessoas que, de fato, no primeiro encontro que ela tem, ela já entrega tudo. Aí começa a vir uma série de coisas na vida dela. Logo ela é batizada com o Espírito Santo, logo acontece uma série de coisas. E você fica, nossa, né? O que aconteceu, né? Às vezes eu estou 10 anos pedindo para Deus e não recebo nada, esse entrou outro e já está recebendo tudo. Por quê? Por causa do nível de entrega. Então, quanto tempo você conhece o Senhor? Quanto tempo você serve Ele? Foi uma caminhada perfeita? Ou teve quedas? O que eu estou perguntando? Quando eu falo caminhada perfeita, é o seguinte: você nunca desviou. Você entregou sua vida, você reconheceu que você era um pecador, uma pecadora, e nunca mais você errou. Errou no sentido de você querer errar, não porque você não erra, porque todos nós erramos. João vai dizer em sua epístola o seguinte: todo aquele que disser que não comete pecado é mentiroso e chama a Deus de mentiroso. Todos nós erramos, todos nós. Porém, para o cristão nascido de novo, pecar é um acidente. Aconteceu, foi sem querer. Sabe aquele negócio que apareceu do nada? Aconteceu ali na sua frente. Não foi algo premeditado, não foi sua vontade. Eu escolhi me rebelar contra Deus. Eu escolhi fazer isso. Eu tomei essa decisão de agir dessa forma. Não é disso que eu estou falando. Isso é diferente. Mas muitos de nós, durante a caminhada, tivemos o quê? Quedas. Às vezes a gente ficou 1 ano afastado, 2 anos afastado, 3 anos afastado. Eu não digo de igreja, porque você pode estar dentro da igreja com o coração longe de Deus. Tem muita gente fora da igreja que está firme em Deus e não consegue entrar na igreja porque está com uma ferida muito grande e precisa de um cuidado, um tratamento para curar essa ferida e voltar a frequentar, porque ainda são muitos traumas. Então quando ela pisa numa igreja, vem toda aquela imagem na cabeça, mas ela continua buscando a Deus em casa. Mas ela tem que voltar para casa. Ela tem que voltar para a casa de oração. Ela precisa então de um cuidado especial. Mas todos nós, na nossa caminhada, provavelmente dos que estão aqui, ninguém teve uma caminhada perfeita. Todos nós tivemos o nosso momento de queda, de botar dedo na cara de Deus. Como que você faz isso comigo? Como o Senhor permite que eu viva isso? Olha a humilhação que eu estou passando. Todos nós já tivemos um momento desse. Todos nós. E Deus um dia te chamou e falou: e aí, lembra que você fez isso comigo? Aí você foi falar com Ele e pediu perdão para Ele. Porque é assim que a gente faz. Um pai e um filho se resolvem. Se você tem um problema com o seu filho, ou tem problema com o pai, você vai lá, conversa, fala o seu lado, escuta o lado dele e se perdoam. Qual que é o lance com Deus? Você está sempre errado e Ele está sempre certo. E Ele tem uma paciência para te convencer sobre isso. Porque você vai a Ele achando que Ele está errado, que Ele tomou uma decisão errada, que Ele estabeleceu um plano errado para a sua vida. Você vai pensando todas essas coisas passam na sua cabeça. Lógico, tem uma ajudinha. Temos um inimigo chamado Satanás que nos ajuda, atentando a nossa cabeça o tempo inteiro, dizendo: olha, lembra como foi com Eva? Foi assim que disse Deus? Ela ficou pensando, falou: tem meio lógico que essa cobra está falando aí, né? Tem meio lógica. Você entende? Então nós temos muitos inimigos. A carne, o mundo, o diabo são inimigos naturais nossos, que não ajudam na caminhada. Então, se você fizer uma reflexão, provavelmente você não teve uma caminhada perfeita. E se brincar, não está sendo perfeita agora. Você ainda está tentando se firmar em Jesus, né? Como que eu me firmo, né? Tem dia que você vem aqui na igreja, parece que é como se o anjo amarrasse uma corda no seio e fosse arrastando-se assim. Não tem, fala, vai pro culto, vai pro culto. E você senta aqui, aí vem um louvor gostoso, vem uma palavra gostosa, você fala: nossa, que bom que eu vim, ainda bem que eu vim. O anjo olha: aham,
Vai eu não ter arrastado você aqui não, para ver se você não vinha. Não é assim? Não tem dia que a gente está com essa impressão? Parece que o jogo de futebol é mais interessante, o jogo online é mais interessante, e ficar no celular. Celular, que é uma bênção, desculpe a palavra, virou uma desgraça. Hoje ninguém consegue mais sentar numa roda e conversar. Você fala, ei, tá tudo bem, tudo bem. Aí vem eu não sei assoviar, vem um assovio aí que todo mundo conhece. Tudo bem, tá, peraí, só um minutinho. Benção. Só coloca como apresentação. Aí vem os áudios. E agora dá para acelerar no 2.0, né? Você acelera lá no 2.0. E fica todo mundo na mesa querendo rir com você e você rindo sozinho lá. Aí de repente você sai, manda o áudio, devolve. Aí você fala, então pessoal, toca de novo. E vai. Então aquele momento que era um momento de lazer, de conversa, o que acontece? Você estragou. Por quê? Porque você está dando mais valor a isso aqui do que a presença. O meu celular e o da minha esposa, como os meus filhos gostam de ficar jogando essas coisas, então vira e mexe está descarregado. Então tem hora que a gente não tem o que fazer, não tem o que mexer. Ou conversa, né? Ou vai fazer outra coisa, porque não está carregado o celular. Mas é uma grande tentação. É uma grande tentação que a gente está passando. Aqui. Deixa eu perguntar para você. Quando você creu em Jesus como Senhor e Salvador, você entendeu ou te explicaram que agora Ele te comprou, ou seja, que Ele é seu dono? Eles explicaram isso para você? Ou falaram o seguinte: entrega a sua vida para Cristo e Ele vai restaurar seu casamento. Entrega a sua vida para Cristo que Ele vai pagar suas contas. Traz o seu Isaac aqui, que Cristo vai multiplicar 100 vezes mais o que você colocou aqui. E aí? Como que foi? Alguém te explicou que a partir de agora, quando você colocou para Jesus que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, você perdeu o total controle da sua vida? Existe uma discussão na teologia se existe ou não o livre-arbítrio. Se você estudar a teologia, você vai deparar com isso. Muitos acreditam que existe o livre-arbítrio e outros não. O que é o livre-arbítrio? É a livre decisão do homem. Eu creio que o homem tem livre-arbítrio. Não creio que Deus fez um bando de robô. Todos nós temos essa opção de escolha. Até porque, como eu venho da área do direito, eu entendo que seria muito injusto da parte de Deus condenar um robô. Ele tem que condenar alguém que cometeu um ato, que quis fazer aquele ato. Ele quis pecar contra Deus, ele quis errar contra Deus. Então aí vem a condenação. Por isso eu creio no livre-arbítrio. Aonde eu creio que entra o não livre-arbítrio? Quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem que tomar uma decisão. Você está abrindo mão do seu livre-arbítrio. Ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele está dizendo o seguinte: quer me seguir? Abra mão do seu livre-arbítrio, porque agora eu vou ser o Senhor. É a minha vontade que impera, é o meu desejo que impera, é o meu governo que impera agora. Então é nisso que eu creio e é isso que eu ensino. Você tem essa consciência ou não? Isso está sendo uma surpresa para você. Eu estou falando assim e você está falando assim: me enganaram. Quando eu achei que Jesus, ele só tinha interesse em restaurar tudo que eu tenho e pronto, deixar eu viver minha vida. Como diz um cantor aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, com Jesus não tem deixa a vida me levar não.
Ele quer conduzir cada passo da sua vida. Ele quer tomar cada decisão. Ele quer direcionar, Ele tem um plano para você. Ele estabeleceu um plano antes de você nascer. E quando você vem para Ele, esse plano pode ser executado na sua vida. Mas quando você não vem, então você vive a sua vida. E essa é a condenação. Rejeitar o senhorio de Jesus, essa é a condenação dos homens. Olha o que diz Apocalipse 5:9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos comprastes para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. O que o povo está cantando diante do altar de Deus? Você nos comprou para Deus, por isso você é digno. Você nos comprou. O Senhor agora é o nosso dono. O Senhor faz conosco o que o Senhor quiser. Que lindo isso, né? É difícil pensar nisso vivendo no Brasil, você não concorda comigo? Democracia, você vota em direita, em esquerda, você pode ir, você pode voltar, né? Aqui não tem nada disso. Toda a história bíblica foi feita numa conjectura do Oriente Médio. Li uma notícia ontem que uns familiares mataram a moça que tinha, acho que adolescente, porque ela apareceu de calça jeans. Os familiares, estou falando pai, mãe, tio, tia, primo, prima, rebentaram ela na porrada e mataram ela. Mas não, se aqui fosse Índia, teria que baixar a porta ali, que ia ter muita mulher morta aqui. Cultura. Cultura. Você entende? Então a Bíblia foi escrita num contexto, e Deus escolheu esse contexto para se revelar a nós. 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a... O que está dizendo? Você entregou sua vida para Jesus? O seu corpo, a sua alma, o seu espírito pertencem a Deus. Então ele está dizendo o quê? Glorificai a Deus por isso. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Desde o dia que eu entreguei o governo, porque antes Jesus não governava a minha vida. Eu fui desse que fui meio que enganado, não tem? Fui para a igreja dizendo assim: faz a fogueira abençoada, faz não sei o que, você está entendendo? E é assim que eu vim. Foi desse jeito. Então eu entendi que Jesus morreu para me enriquecer, mas eu e ele lá e eu cá. Aí eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a ler, comecei a ser ministrado pelo Espírito Santo, e ele começou a mostrar, alguns anos depois, que eu estava completamente equivocado. E aí eu tive que decidir se Jesus de fato era meu Senhor ou não. E aí eu peguei e falei assim: agora o governo da minha vida está nas tuas mãos. Quando eu entreguei de fato o governo na mão dele, o que Jesus fez? Ele me deu uma faculdade, ele me deu uma esposa, ele me deu 2 filhos, ele me deu trabalho, ele me deu tudo. E quando eu fiquei sem trabalho, não me faltou nada. Não me faltou nada. Era alguma coisa na igreja? Não. Depois fui ser. Mas nas minhas maiores tribulações, eu era como muitos de vocês, que vem, assiste o culto e vai embora. E ele foi lá, cuidou de mim. Por quê? Porque eu entendi que ele me comprou, e que o governo da minha vida está na mão dele. Eu falei: ó Deus, se eu estou trabalhando é porque o Senhor quer. Se eu estou desempregado é porque o Senhor quer. Assume a bronca. Estou com mulher, estou com filho, não vou preocupar não. Estou entregando o currículo, estou fazendo a minha parte. O que aconteceu? Não faltava nada. De repente chegava alguém: Deus mandou trazer isso, Deus mandou trazer isso, Deus mandou. Amém, glória a Deus. Porque governo, o governo de Deus na minha vida. E Deus quer governar a vida de todos vocês. O governo de Deus não é uma mão pesada. Ele diz assim: ó, tomai de mim o meu jugo, o meu fardo, que é leve, que é suave.
A pessoa mais legal que existe no universo se chama Jesus Cristo. Quando ele quer dar umas puxadas de orelha, dói. Mas pensa num cara bacana, num homem gente fina. O sorriso dele já te quebra. Eu sou desse que homem é homem, mulher é mulher, né? Essa ideologia de gênero sai pra fora, entendeu? Eu sou desse aí, sou dos antigos. Mas pensa no homem lindo. Quando ele dá um sorriso pra você assim, as pernas até tremem. Esse amor, essa graça, esse favor, como nosso Deus e nosso Senhor. O que isso significa? Que agora somos sua propriedade particular. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é propriedade de Deus. Eu sei que é meio ruim falar isso, Deus é meu dono. O pessoal vai falar, como assim? Que linguagem é essa? Hoje parece que então tem cringe que fala, né? Cringe, sei lá, a geração agora, essa geração Nutella dos nossos dias, falar cringe. Não pode falar essa palavra, dono, proprietário, que palavra é essa? É meu dono, é meu proprietário, é meu Deus, é meu pai. E ele diz, tudo que é meu é seu. Uai, pode. Vem, estou recebendo aí. Não era nada, era um miserável pecador, no lamaçal do pecado, em mentiras, em calúnias, em difamações, em malícias, e Jesus morreu por mim mesmo assim. Você já parou para pensar que Jesus morreu por você no pecado? Você já parou para pensar nisso? Jesus, ele morreu por você antes de você ser restaurado. Ele viu você todo sujo, todo quebrado, todo destruído e falou assim, é por ele e por ela que eu vou morrer. Ele não olhou assim e falou, olha, Vando, se limpe primeiro, acerte sua vida e depois eu vou ter uma conversa para ver se você vai receber o meu senhorio. Ele não fez isso. Falou, Vando, vem desse jeito mesmo, queridão, pode vir. Você fala, mas Senhor, olha como eu estou sujo. Eu não sou digno do Senhor. Ele falou, eu sei que você não é digno, vem cá, deixa eu dar um abraço de você. Você já abraçou um mendigo? Já abraçou uma pessoa fedida, suja, assim? Então, é isso que Jesus fez comigo e com você. Não se iluda. Você pode estar cheirosinho, mas o pecado fede diante de Deus. E Ele veio e te abraçou, falou, eu te amo. Eu quero colocar dentro de você o meu espírito. Eu quero te dar um novo nome. Eu quero colocar o meu nome em você. Você vai governar, você vai reinar, porque agora você vai ser meu filho, eu vou te adotar. Ele olhou para você assim, todo sujo, quebrado e destruído. Por isso que você nunca vai conseguir pagar o que Ele fez por você. Uma eternidade inteira você não consegue pagar o que Ele fez por você. Por que Deus nos comprou? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O que ele está dizendo? Todos nós éramos escravos do pecado, escravizados, acorrentados nas nossas mentiras, nas nossas prostituições, nos nossos adultérios, nas nossas falsidades. Estávamos acorrentados nisso. O que ele está dizendo? Agora nós somos libertos disso por causa do senhorio de Jesus. Para quê? Para que a gente agora viva uma vida de santificação, que é uma limpeza no sangue de Jesus diariamente, para por fim herdarmos a vida eterna. Ele nos comprou para a vida eterna, para nos dar a vida eterna, para não morrermos eternamente. O que é morte eterna? Ficar longe de Deus para sempre. Ele não quer isso. Ele não quer que você vá para um lugar chamado lago que arde com fogo e enxofre. Ali diz que é preparado para o diabo e para os seus anjos. Ele quer que você viva na glória, que você viva no céu que Ele estabeleceu. Ele quer que você viva na Nova Jerusalém, a cidade santa que desce do céu para nós.
É isso que Ele espera de mim, de você. Se Deus nos comprou e é nosso Senhor, por que então eu faço o que eu quero e não o que Ele quer? Agora começa a pesar a pregação. Por que você faz o que você quer, se Deus é o seu Senhor? Olha o que Ele diz em Malaquias 1,6. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Ele está puxando a orelha dos sacerdotes lá do templo. Eu não li agorinha para você, lá em 1 Pedro 2,9, que nós somos sacerdotes de Deus? Ó Deus puxando a nossa orelha. Se o filho honra o pai e o servo o Senhor, se eu sou o vosso pai, Deus é o nosso pai? Amém? Aonde está a minha honra? Deus é o nosso Senhor? Onde está o temor dele? Por que eu insisto em dizer não para aquilo que o Espírito Santo pede para eu fazer? Para aquilo que Ele me comissiona? Pastor, dizer sim para o Espírito Santo é ir no altar e pregar? Não. Talvez esse não seja o seu chamado. Cada um tem seu chamado. Uns são do altar, outros são lá de fora. Cada um tem seu chamado. Cada um tem algo para fazer. Deus não criou um bando de inúteis. Você tem utilidade. Você foi chamado para fazer alguma coisa. Talvez você foi chamado para ser um empresário. Se eu não me engano, a mulher o pessoal daquele açougue dos ossinhos, parece que eles são crentes. Que fica lá o povo, né? Da fila dos ossinhos, que apareceu acho que no Fantástico, não sei aonde, que agora o pessoal, por causa da pandemia, o povo está indo lá buscar ossinho. Eu até falei no meu trabalho lá, falei, gente, se for o ossinho que eu estou pensando, é bom e tem carne esse negócio. Se for o ossinho que eu estou pensando, o trem é bom, eles estão comendo bem. Todo mundo olhou para mim e falou assim, que é isso? Que vergonha. Falei, rapaz, eu estou falando porque minha sogra vive comprando esses ossos. Direto nós faz, quando vai 50 parentes lá, ela compra para fazer essa panelada lá dos ossinhos da carne. A gente come bem. Eu estou falando assim, eu estou falando que eu como. Eles estão comendo bem, eu falei. Aí no outro dia chegou o rapaz falando, então, disse que a mulher separa o osso da bananinha. Bananinha parece que é uma carne nobre aí, de churrasqueiro, carne cara para comprar. Ela dá carne nobre para o povo. Mas como foi vendida a notícia? O povo está comendo o osso, é tudo cachorro. Mas é bom, tem carne no negócio, gente. 2 ossinhos te enche. Você está entendendo? E agora estão fazendo propaganda. As próprias televisões estão indo lá fazer propaganda para o açougue. Aquele açougue que ficou fazendo a ação social por tanto tempo, agora chegou o tempo de Deus exaltar o açougue. Então todas as pessoas que estão indo no CPA, estão indo nesse açougue comprar carne. Porque se eles compram lá, ela tem dinheiro. E ela tem dinheiro, ela compra os mais ossinhos para ficar doando para o pessoal. O que ela está fazendo? Honrando o Deus que ela serve. Servindo Deus do jeito dela. Às vezes ela não prega na igreja, ela não canta, ela não abre culto, mas ela está alimentando mais de 50, 100 pessoas todos os meses. Você entende que ela está sendo útil para Deus? Ela está trazendo um equilíbrio, porque a ação social, quando Deus manda eu fazer a minha oferta, que no judaísmo chama de tzedakah, que é a sua esmola, significa o quê? Justiça social. Você tira do seu bolso e dá para uma pessoa pobre para trazer equilíbrio à balança. Porque você está bem e alguém não está bem. Ao tirar do seu bolso e ajudar alguém, você está trazendo um equilíbrio. Qual o problema? A gente quer fazer justiça social com o dinheiro de Deus. Esse é o nosso grande problema. Assunto de outra pregação. E a mulher está lá fazendo. Ela está sendo útil. Ela está sendo útil. Aonde está a honra de Deus? Aonde está o temor dele? É uma reflexão que você tem que fazer. Como você está vivendo?
Você está vivendo só para você? Muitos dos pedidos que você fazem aqui, e Deus tem atendido muitos pedidos que são feitos aqui. A pergunta que eu faço: você pede para a glória de Deus? Para que você quer carro? Para que você quer casa? Para mostrar para a família que você venceu? Isso aí não glorifica a Deus, não. Meu carro, consegui meu carro, como muitos sabem, ano passado. Muito parte do usufruto dele é para levar e buscar, irmão. Você entende? Por quê? Porque é para a glória de Deus. Deus, o Senhor é dono. Eu falei para Deus: Deus, eu sou dono desse carro. Eu espero que Ele não peça para eu dar. Se Ele mandar, eu dou. Deus já fez isso comigo. Deus já chegou, pegou um acerto meu, falou assim: dê. Você me emociona, né? Agora que para o dinheiro na minha mão, seu pet, que negócio é esse aí? Eu dei. Faltou? Porque o governo é dele. Esse é o problema. Você ainda é senhor da sua vida. Você só vai... pensa na seguinte: quem aqui já tem... quem que é pai ou mãe? Filhos. O filho ainda mora com vocês? Alguns não, né? Os que moram. O que você fala para o filho que mora com você? Enquanto você mora nessa casa, enquanto você vive com o meu dinheiro, enquanto você come a comida que eu coloco, eu mando aqui. Não é assim? Fala que não é. Fala que eu estou mentindo. Isso é senhorio. Provisão é senhorio. Quem provê tem o senhorio. Deus só pode ser senhor de quem Ele provê. Você entende que Deus quer prover você? É Deus que quer cuidar de todas as suas áreas. Ele quer ser seu provedor. Agora, se você fala para Deus assim: não, eu vou viver do meu jeito, eu vou comprar do meu jeito, eu não quero nem saber sua opinião, é do meu jeito. Deus é provedor? Deus é Senhor? Você entende? Aí você põe para Deus: Deus, eu gostaria tanto de comprar um carro. Deus fala assim: não, eu vou te dar um carro, mas agora não. Mas Senhor, eu nunca fiquei a pé. Eu vou falar: espera um pouquinho. E Deus, por quê? Porque Deus vai trabalhando, sabe? Deus começa a fazer mais ou menos assim. Ele quer te dar um carro zero, vou dar um exemplo. Aí Ele vai fazer o seguinte: Ele vai pegar todo mundo que trabalha no financiamento e vai mandar algumas pessoas embora. Aí Ele vai trazer umas pessoas legais lá. Aí Ele vai trocar o gerente da concessionária. Aí Ele vai pegar o carro que está bem, porque tem lotes de carro que são ruins. Ele vai pegar o lote bom. Então Deus vai preparando tudo isso para se encaixar, para no dia que você chegar lá para comprar o seu carro, vai vir um carro bom, você vai ter um excelente atendimento e você vai ter a melhor opção de pagamento para você. Só que isso demanda tempo. Ou você nunca viveu isso? Você nunca viveu Deus às vezes dá um tempo para você, e quando aconteceu o negócio foi tão extraordinário que você fala assim: primeiro, eu não mereço e também não sei explicar como aconteceu. Quem já não viveu assim? Por quê? Porque Deus tem o seu jeito de trabalhar. Deus não é que nem um Harry Potter que pega uma varinha mágica e fala assim: abacadabra, alakazam, sei lá qual. Eu sei que tem outro nome que ele fala. Ele não faz isso. Deus trabalha tudo certinho. Deus trabalha certinho. Deus, Ele trabalha certinho. Por que a gente quer que Deus venha com uma varinha mágica e mude meu problema? Vou para a igreja hoje, pim, Deus muda meu problema. Não é assim que funciona, não. Vai ter que pedir perdão, vai ter que descer, vai ter que entender que você agiu errado a vida inteira, e isso demora tempo. E o nome disso é maturidade. Qual o fruto de obediência você tem gerado ao Senhor nos últimos anos? O que você gerou em 2019?
O que você gerou em 2020 e o que você tem gerado em 2021. Eu peguei os últimos 3 anos, tá? E eu peguei a pandemia porque 99% das pessoas que estão aqui se borraram com essa pandemia. Porque morreu uma pessoa da frente, de trás, da esquerda, da direita. A gente conheceu muitas pessoas. Eu nunca vi tanto conhecido morrendo como eu vi nessa pandemia. E eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Cheguei para os pastores e falei, pastores, eu não sei o que fazer e não sei como vamos fazer. Aí Deus toma uma pessoa e fala o seguinte, eu quero que você faça 2 coisas, falando para mim. Eu falei, o que, Senhor? Eu quero que você apacente minhas ovelhas e ore pelos enfermos. Eu falei, casa caiu. Eu falei, Deus, é isso mesmo? O Senhor está mandando eu ir orar. Quando Deus falou enfermos, no meu espírito eu entendi, ore por todos que tiverem Covid. E eu falei assim, Deus, deixa eu ver se eu entendi. O Senhor está mandando eu ir orar para uma pessoa que está com uma doença, que quem pega, principalmente quem teve problemas respiratórios como eu tive toda a minha adolescência, bronquite asmática. O Senhor está dizendo que é para eu orar com essa pessoa. Porque se eu pegar isso aí, eu falei para Deus, eu vou morrer. Deus falou, pode ir que eu te guardo. Eu falei, então eu creio nessa palavra. Aí muitos de vocês lembram, a gente ia levar ceia na casa de muitos de vocês. Teve pessoas aqui, eu orei mesmo com o presbítero José. Ele devia estar com uns 40 graus de febre lá. A gente nem sabia que ele estava com Covid, foi descobrir na outra semana. Orei com ele, pá, abracei ele, pá. Daí, depois, uma semana depois, a diaconisa, deu positivo para Covid. Eu olhei assim e falei, graças a Deus, que Deus o livrou, porque o médico deu uma sentença de morte para ele. Falou, se você pegar, você morre. Morreu? Tá vivinho da Silva, para a glória de Jesus, né? E a gente orou por muita gente. Eu acho que eu, contando, eu orei com umas 10 pessoas. Teve pessoas que veio aqui na igreja, chegou para mim falando assim, você pode orar por mim? Eu falei, posso, meu irmão. Então, é que acabou de sair meu resultado, deu positivo. Eu olhei assim, falei, vou fazer o seguinte, eu vou orar e você vai embora, porque os irmãos estão tudo ali no canto, ali, entendeu? E nem todo está na mesma fé e na mesma palavra que eu estou. Pastora Francisca, 2 dias antes de internar, né, pastora? Como a gente orou com ela. Mas Deus tinha um estreito com ela. Você entende? Foi minha imunidade? De forma alguma. Mas havia uma palavra na minha vida e eu criei nessa palavra. Esse é o segredo. A palavra revelada de Deus e você crê nela. Eu criei. Apacente minhas ovelhas e ore pelos enfermos. Então eu criei que de alguma forma Deus estava me guardando. Isso me isentou de pegar, resfriar essas coisas? De jeito nenhum. Muitos de vocês acompanhou, eu cheguei a ficar 10, 15 dias sem vir na igreja com resfriado. Ia fazer os exames do Covid, dava tudo negativo. Mas todo o resfriado, eu senti que não era diferente de nada do que eu já tinha pegado. Eu estou falando isso porque eu sou especial? Não. Porque assim como um filho, eu tive que crer. E esse é o segredo para você. Você precisa crer. Acreditar na palavra que Deus libera para você. É por isso que você vem num culto como esse. É por isso que você tem que vir num culto como quinta-feira. Porque Deus sempre tem palavras para direcionar a sua vida. E você pegar essa palavra e falar, eu creio nessa palavra. E Deus mudar a sua sorte, a sua realidade. Já pensou que fruto você gerou nesses últimos 3 anos? Vou ajudar você. Quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas você orou? Quantas você convidou para vir ao culto? Quantos demônios você expulsou? Quantos você visitou? O que você fez para Jesus nesses últimos 3 anos aí? Ir lá para falar de irmão não conta. Tá? Ir lá para falar de irmão, de pastor, não conta. Esquece isso aí. Isso é ponto negativo com Deus. Estou falando disso aí. Quantas pessoas em 2019, 2020, 2021?
Quanto você fez? Eu lembro que a gente lamenta a questão lá do Imperial, mas a pastora vai fazer reforma na casa dela. A pandemia ainda está, o pessoal lá, a gente evangeliza, eles não vão, estão tudo com medo. Então a gente entendeu que o culto online dá mais resultado do que o culto presencial na quarta-feira. A gente já testou isso na pandemia e a gente viu que a gente tem mais resultado, então vai ser online. Só que desse culto de quarta a gente teve um fruto muito bom. Teve um ensino, todo mundo foi embora e uma irmã ficou. E eu comecei a conversar com ela. De repente eu começo a perguntar as coisas para ela, vem a pastora Francisca, e eu e ela ficava intercalando. E a gente perguntou: você já entregou sua vida para Jesus Cristo mesmo? Ela virou e falou: nunca precisei, para mim nunca precisei fazer isso. Aí a gente explicou a necessidade, mostramos textos bíblicos. E na pandemia a gente ganhou, né, uma espírita para o Senhor Jesus. Praticante, toda semana lá. Se um dia ela quiser contar a vida dela, ela conta para vocês conhecem, eu estou falando da Elisete. Batizamos ela esses dias, ganhamos ela o quê? Em fevereiro, né, pastora? Fevereiro, batizamos ela, né, mês passado. Tem umas 2, 3 quintas, foi batizada com o Espírito Santo, e nessa quinta agora o dom de línguas rompeu na vida dela. E olha que assim, para eu receber o que ela recebeu foi 20 anos, tá? Dá uma raiva assim. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, tem coisas que, se você explicar como funciona, acontece. Então a gente explicou para ela como era o poder do Espírito Santo. Ninguém sabia explicar isso na minha época. Falaram para mim que era ir no monte, ficar dando glória a Deus e aleluia, e nunca aconteceu. Então, um segredo para você receber o poder de Deus: se você seguir os passos e tiver um ungido orando com você, a probabilidade de você receber é muito grande. E a gente ensinou isso para ela, ela creu e recebeu. Eu não tinha ninguém para me ensinar na minha época, então eu achava que Deus tinha raiva de mim. Porque eu chegava no monte, eu via o povo capotando, quebrando banco, rodando. Aí eu falava assim: olha Deus, eu quero receber, mas não nesse nível aí de sair rodando, capotando. Você está entendendo? Mas eu queria. Eu nunca desisti do poder de Deus. E de tanto eu insistir, Deus me deu. Você entende? Porque nós temos que crer. Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações. Para quem é isso? Para mim e para você. Não é para pastor, não é para apóstolo, não é para evangelista, é para todos os que são chamados de discípulos. Ide, fazeis discípulos. O que é fazer discípulos? É você ensinar alguém o que você está aprendendo. Deus não quer que você faça discípulos para você. Você tem que fazer discípulos para Ele. É esse que é o grande erro das igrejas atual. Estou fazendo um discípulo para mim. Não, eu faço um discípulo para Jesus. É para Ele. Por isso que eu invisto. Porque se fosse para mim, o negócio é mais embaixo. Mas o Espírito é dele, a unção é dele, os dons são dele. Ele dá quando quer e como quer. Então eu só treino o que eu aprendo. Vocês têm aprendido muitas coisas do Senhor. Cadê a pessoa para você estar ensinando ela o que você sabe? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho mandado. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. E aí, nos últimos 3 anos, quantos demônios você já expulsou? Quantas batalhas você já travou aí? Pastor, eu quero aprender a expulsar demônio. Fala pra gente. Quando chegar quinta-feira, a gente vai chamar você. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, né? Ele está falando de espiritual, tá? Não é para você ir lá pegar na cobra falando que Jesus não faça isso, não seja burro. Você vai ser picado e vai morrer.
Tá? Pegarão e serpente, ele está falando de Satanás, tá bom? E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Nos últimos 3 anos, quantas pessoas você orou que estava enfermo e Deus restaurou? É você, não é eu não. Deus me usa com dom de cura? Me usa, eu reconheço isso. Mas Ele está falando de todos nós. E aí? Quem foi o último enfermo que você orou? Quem foi a última pessoa que você abençoou? Ou você fala assim, não, vou chamar o pastor, vou chamar a pastora. E aí? Essa igreja aqui só não está mais cheia porque vocês não estão gerando frutos para o Senhor. Em que sentido? Vocês estão com vergonha de falar aquilo que Jesus fez na vida de vocês. Vocês têm que pregar o Evangelho. Pastor, mas a pessoa eu prego, a pessoa não quer vir para cá. Está em outro lugar? Glória a Deus. Você já fez algo para o reino. Mas o negócio é, muitos de nós não queremos fazer nada para o Senhor. Braços cruzados. Tá bom do jeito que tá. Eu venho, assisto o culto e vou embora. Tá bom. Eu expulsar demônio? Demônio começar a querer falar meus defeitos? Porque demônio sabe quando você tem medo. E na hora que ele manifesta, ele já vai no seu ponto fraco. Aí você começa a gaguejar e falou, peguei. E a gente ensina, não conversa, manda calar a boca e sair. Usa a autoridade que Deus te deu. Eu não esqueço uma vez, a pastora Adriana, ela ainda não tinha tido uma experiência com demônio, né? E a gente estava num lugar, num ambiente de trabalho. E a pessoa estava nervosa, não sei o quê. E ela estava numa antessala e eu estava lá conversando. De repente eu virei para minha esposa, abri a porta, falei assim, você nunca teve experiência, né? Não, se prepara que é hoje. Fechei a porta. Fiquei mais uma meia hora lá dentro, voltei e falei assim, amor, entra aqui e me ajuda a orar aqui. De repente, manifestou um bicho. Ele queria quebrar o lugar inteirinho. Lugar inteirinho. E ele foi para cima de quem? De mim? Que já tinha experiência? Foi para cima de quem? Da pastora Adriana. Começou a empurrar ela e ela começou a andar para trás. Eu falei assim, Deus, se ela der mais uns 5 passos eu entro. E começou a empurrar ela. De repente, o Espírito Santo encheu a pastora Adriana. Aí ela começa a andar para frente, começa a marchar e começa a empurrar e dar ordem para aquele bicho. Aí eu falei assim, por que eu fiz isso? Eu senti no meu espírito que o medo precisava ser quebrado. Por isso que eu tirei a mão. Sabe o pai que deixa o filho brincar, mas está atento ali se o filho vai cair para machucar? Eu estava bem assim, intercedendo e olhando. Falei, se precisar eu entro. Na hora que eu vi que ela perdeu o medo, que Deus quebrou o medo dela, eu falei, agora eu assumo. Entrei e expulsei. Para ela ver como era feito, porque ela não sabia. Mas para mim foi importante. Aí quando a gente voltou, eu fui conversando com ela, né? E aí, amor, como foi a experiência? Pode vir o demônio, o que quiser, eu tô pronta. Falei, mas ficou macha, né? Ficou agora. Por quê? Teve a experiência. Não é ela, não é a autoridade dela, é a autoridade que Ele deu para ela. É a autoridade que Ele dá para você. Que fruto você tem gerado para o Senhor? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. O que você tem feito para guardar-se deste mundo contaminado pelas trevas? Você tem visitado? Tem pessoas que não querem receber minha visita.
Tem pessoas que não querem receber a visita da pastora Francisca, mas ele recebe você. Você tem ido lá para orar com essa pessoa, abençoar essa pessoa, declarar o evangelho de Jesus para essa pessoa? Quando essa pessoa mostra que ela tem uma necessidade, você estende a mão, você ajuda, você vai no mercadinho fazer uma comprinha, você vai fazer algo para ajudar, porque essa é a religião verdadeira, nos ajudarmos uns aos outros. Mas a gente está tão preocupado conosco que a gente não frutifica para o Senhor. Eu chamo muita atenção para isso aqui, ó, guardar-se incontaminado do mundo. Celular, Netflix, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, os streamings piratas que tem aí. A gente fica às vezes horas. Eu já caí nesse laço já. Começar no episódio 1 de uma série para terminar no episódio 12. Ficar 2, 3 dias assistindo assim, ó, como eles falam, maratonando. E não ficar 5 minutos orando. Aí quando eu vou orar, o Espírito Santo olha para mim e fala assim: é 12 horas de joelho? Mas você é doido. 5 minutos tá bom. Você é bom crente, hein? Para maratonar você é bom, né? Mas você não quer maratonar com o Pai. Porque o mundo nos envolvendo. O mundo nos envolvendo. Todos os tipos. O mundo, ele é sedutor, gente. O mundo, ele é muito sedutor. E ele está contaminado. Ele está nas trevas. O mundo jaz no maligno. Não tem nada de bom nesse mundo. Nada. Quantas desculpas você tem dado a si mesmo, aos seus líderes ou ao bom Deus? Tudo que você falar é desculpa. Me desculpa se eu estou sendo franco com você. Não tenho tempo para orar, desculpa. Não gosto de ir no culto de ensino, desculpa. Está tendo muita programação na igreja, desculpa. Ah, não gosto de ir em monte, desculpa. Não gosto de jejuar, desculpa. Não gosto de evangelizar, desculpa. Tudo é desculpa. Você sabe o que você faz agora para Deus vai ecoar durante toda a eternidade? Você sabia que a sua eternidade depende do que você faz agora? Fazer o quê? O que Deus estabeleceu para a sua vida. Eu não sei qual é o seu propósito. O meu eu sei, cuidar e ensinar. Isso eu estou fazendo. Eu procuro cuidar de todos os jeitos, de todas as maneiras. Se não for diretamente, é indiretamente. Saiba você que se tem, às vezes, quando as pastoras ligam, pode ter certeza que os pastores já foram nelas e falaram assim: insiste com fulana, insiste com cicrana. Por que fulana não vem no culto domingo? Liga para ela. Porque a gente procura ter esse cuidado. Da mesma forma, quando elas chegam para a gente não viu tal fulano aqui também não. Aí vai eu, pastor Arruda, às vezes a gente vai atrás do pastor Valdir, vamos atrás desse fulano, vamos atrás desse cicrano, para saber o que está acontecendo com ele, por que ele não está vindo, o que está acontecendo. Qual que é o seu propósito? Para que Deus te trouxe nesse mundo? Para você gerar riquezas para uma eternidade na presença dEle. E Ele te deu opções. Cumpra o que Ele determinou para você. Uns são do altar, outros não são do altar. Busque em Deus e descubra qual é o seu chamado. Foi chamado para ajudar os necessitados? Ajude. Foi chamado para servir no templo? Ajude. Foi chamado para evangelizar nas praças? Evangeliza nas praças. Faça alguma coisa. Algo precisa ser falado. Eu falei o tempo todo de obediência, mas eu ainda não entrei no primeiro amor. Talvez você é totalmente diferente do que eu falei. Você visita, você prega, você ora, você fala: pastor, essa palavra não é para mim, porque eu faço tudo isso.
Eu faço tudo isso. Porém, uma essência de você se foi. E a Bíblia chama essa essência de primeiro amor. Você faz tudo, você prega, você abre, você canta, você fica na porta, você vai ajudar os necessitados, você faz tudo, visita, faz tudo. Mas a essência do primeiro amor foi embora da sua vida. Pastor, é possível isso? O próprio Jesus responde para você: conheço as tuas obras, o teu trabalho. Tuas obras, teu trabalho, tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Trabalha ou não trabalha para Jesus? Você reconhece? Olha o que ele fala: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Faz tudo para Jesus, mas deixou o primeiro amor. Deixou. Faz tudo para Jesus e deixou o primeiro amor. É Ele que está falando, não sou eu não, tá? É o próprio Jesus. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, ou seja, volte atrás, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vivemos dias maus onde o amor tem se esfriado e a iniquidade tem aumentado. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso é uma sentença para o mundo. Estamos vendo dias tão terríveis: pai matando filho, filho matando pai, criancinhas sendo mortas, né? A gente não está vendo os piores tipos de notícia nos nossos dias? Isso é o aumento da iniquidade. O que é iniquidade? É aquela vontade do homem, o homem sendo mal, literalmente mal, se entregando à maldade mesmo. Isso é iniquidade. Mas para quem tem o Espírito Santo, isso não vale, isso não afeta. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então diga: é impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo ter o amor esfriado. Isso é para o mundo, não é para você que é crente. Os nossos dias só revela quem são os verdadeiros e os falsos. Só isso. Porque Deus é amor. Então se eu estou nele, eu estou sendo abastecido de amor o tempo inteiro. O tempo inteiro Deus me dá amor, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você já reparou que às vezes uma pessoa faz uma maldade com você, você fica até um dia com raiva dessa pessoa, mas no outro dia você está cheio de amores por ela, perdoando ela, liberando a vida dela, falando: Deus te abençoe, Deus te prospere. Não está assim? Só um crente faz isso. Que é uma pessoa do mundo, que ele faz? Pega a faca, vai lá e mata. O crente não, porque o Espírito Santo está lá, guerreando com ele a noite inteira. Você tem que perdoar, você tem que perdoar. Jesus perdoou, ele morreu na cruz. Tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar. Você às vezes nem dorme. Aí você acorda no dia: tá bom, tá perdoado, tá resolvido essa parada. Enquanto a pessoa fala: tá perdoado, tá abençoado, segue sua vida, vamos lá. Obra de Deus. Por isso que o crente não tem um amor esfriado. Se você viu uma pessoa que diz que é crente, o amor esfriou, logo não é crente. Simples assim. Joio no meio do trigo, bode no meio das ovelhas. Por isso que muitos de vocês já tiveram tantas decepções e ainda estão aqui. Porque Deus os conserva. É Deus que mantém vocês. Porque se vocês não fossem dele, vocês estariam em qualquer lugar, menos numa igreja. Simples assim. Quais são as primeiras obras? Para você entender que Jesus disse: você perdeu, volte às primeiras obras. Atos 2, 42, 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Lembra no começo da sua caminhada? Como era fácil o povo ir na sua casa? Era fácil emprestar o carro, era fácil você fazer uma festa. Tivesse culto de segunda a segunda, você estava na igreja. Lembra que no começo era assim? Você lembra no começo da sua fé?
Aí você ganhou maturidade. Não, 2 cultos tá bom. Se possível, um culto só, o culto de domingo tá bom. Evangelizar, não, o Espírito Santo busca. Ele sai por aí, vai falando nos ouvidos, ele busca. Tem uns doidos aí que saem evangelizando aí, deixa eles. Não é assim? Você transferindo uma responsabilidade que ele te deu, perdeu a essência, perdeu a vontade de estar junto com o povo. E ele está dizendo, você faz tanta coisa para mim, mas você perdeu a essência. Porque no começo era para valer, era de verdade. Hoje não é tão de verdade. Você perdeu a essência. Então Jesus está nos chamando, volte à essência. A essência da obediência e do primeiro amor. Eu estou dizendo para você estar de segunda a segunda aqui na igreja. Se Jesus desse uma ordem, como Ele nos deu no tempo de humilhação, 10 dias de pano de saco, clamando a misericórdia dEle, você toparia? Ou você diria, não pastor, para que isso? Que bobagem. Eu sei que tem gente que se pudesse estaria todo dia na igreja, mas fatos alheios não deixam. Eu não estou falando para você que gostaria de estar. Eu falo para você que pode estar e não quer estar. Por isso que a palavra é dura. Porque ela é para mim também. Porque às vezes eu me vejo vagueando e conversando com o Espírito Santo, falando, Senhor, se eu pudesse ficar em casa hoje. Ele fala, você não quer estar na minha presença, junto com a igreja. Então essa palavra é para mim também. Hoje o Pai nos chama ao arrependimento, ou seja, mudar a nossa atitude para com Ele, com Sua obra, com os nossos irmãos, com tudo, vivendo em obediência a Cristo e voltando ao primeiro amor, voltando à essência. Aonde ninguém é maior que ninguém, o maior aqui é Jesus, o maioral é Jesus. Ele é tudo que nós precisamos. E esse Jesus, Ele ainda faz questão de nos abençoar, atender sonhos, projetos seus. Mesmo que você tenha entregado o livre-arbítrio na mão dele, Ele ainda vai lá na profundeza do seu coração e fala, eu vou dar isso aqui que Ele quer. Ele tem o prazer. A Bíblia diz que todo aquele que busca, acredita em Deus, né, que tem fé em Deus, tem que acreditar que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Toda vez que você entra na presença de Deus, Deus tem um presente para você. Deus nunca te recebe com mão vazia. Você sabia disso? É por isso que a gente ensina você a estar sempre ofertando no culto. Porque assim como Ele sempre tem algo para te dar, você tem que ter algo para dar para Ele também. Pastor, mas eu só tenho 10 reais para dar esse mês, divide em moedas de R$1 e deposita. Usa a inteligência que Deus te deu. Não dá logo tudo de cartada, não. É isso que eu faço com meus filhos. Você vê que meu filho direto joga 2, 3 reais aqui. Porque eu vou lá, rateio o dinheiro, falo, vai lá filho, todo culto você vai ofertar. E ele, tanto meu filho quanto minha filha, oferta por mim e pela minha esposa. Nós estamos ensinando eles nisso. Por quê? Porque todo culto que eu vou em Deus, Deus tem algo para mim. Seja um dom, seja um livramento, seja uma resposta, seja um fortalecimento, seja uma cura, seja uma restauração. Deus nunca vai me mandar embora vazio. Nunca, jamais. É impossível Deus me mandar embora vazio. Porque Ele é assim, é a natureza dEle. Vamos orar? Vamos falar com o papai? Eu tenho um conselho para você. Só decida. Decida. Fale para Deus assim, se você está relapso com Ele, fala assim, Deus, é difícil para mim algumas coisas. Tem coisas que é difícil para mim.
Às vezes para mim não é bom estar direto na igreja, às vezes eu não sei evangelizar, eu tenho dificuldade de ir na casa de alguém orar, eu tenho medo de expulsar demônio, eu tenho medo de demônio. Você tem que falar isso com Deus. Você tem medo de expulsar demônio? Fala, Deus, eu tenho medo, tira esse medo de mim. Deus, eu tenho dificuldade em visitar um irmão e não entrar num assunto que vai te constranger. Eu queria ir na casa do irmão para levar uma palavra, cantar uns louvores e ir embora. Eu não consigo fazer isso. Deus, eu não consigo fazer um culto na minha casa, eu não consigo tirar meia horinha, ler uma palavra, cantar uma música, fazer uma oração, fazer uma ação de graça e pronto. Comece com algo simples, mas fale com Deus. Coloque toda a sua vida, todas as suas ansiedades diante dele. Deus só vai te restaurar se você abrir sua boca. Fala com Ele. Eu não tenho poder nenhum na sua vida. O máximo que eu posso fazer é te abençoar. Deus te abençoe e te prospere. E Deus vai te abençoar e te prosperar. Mas e para Deus te restaurar se você não fala qual é o seu problema? Por que você tem que falar? A Bíblia diz que a boca fala o quê? Está cheio o coração. Então você está dizendo para Deus, Deus, eu quero. A minha libertação da pornografia só veio quando eu pedi. Quando eu fui nele, ele falou assim, me liberta, eu não aguento mais ser preso por esse vício. Mais de 10 anos atrás Deus me libertou, porque eu fui pedir. Antes eu não pedia, só pedia perdão, mas nunca pedi para ele me libertar, de verdade. Porque eu gostava, quem não gosta de errar? Mas eu fui nele e falei, eu quero, eu preciso, e ele me libertou. Para Deus te restaurar, trazer a essência do primeiro amor e te dar essa unção que vai te capacitar a obedecer, você tem que falar com ele. Sozinho você não consegue. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Vamos falar com ele agora? Coloca a mão no seu coração, curva a sua cabeça. Comece a falar com ele, nem que for balbuciando, comece a falar. Peça para ele ajuda. Fala, Senhor, eu quero ser útil. Eu perdi muito tempo da minha vida, Senhor, fazendo coisas, sabe, que te desagrada. Não falei do seu amor para ninguém, não orei com ninguém, não visitei ninguém, não ajudei ninguém, sabe? Tenho dificuldade de vir nos cultos da igreja, tenho dificuldade de fazer as coisas da sua obra, tenho muita dificuldade, Senhor, mas eu estou aqui pedindo primeiro, me perdoa. Mas eu quero, Senhor, estar à sua disposição, porque o Senhor me comprou com preço de sangue, o sangue de Jesus. Então, meu Deus e meu Pai, eu preciso ser útil na sua mão. Eu preciso ser um discípulo que rompa. Ah, meu Deus e meu Pai, como eu quero orar por alguém que esteja endemoniado e o demônio sair da vida dessa pessoa e essa pessoa ser transformada. Como eu quero, Pai, orar por um enfermo e ver a Tua poderosa mão curando essa pessoa. Como eu quero, meu Deus e meu Pai, visitar alguém que está moribundo, seja no presídio, no hospital, seja na sua casa, decepcionado com as coisas do mundo, da igreja, e não tem ninguém que leve uma palavra de conforto. Como eu queria ter sabedoria para falar com essa pessoa, orar com ela, abençoar ela. Muda, Pai, a partir de agora a minha história, a minha realidade. Faz de mim uma pessoa útil nas Tuas mãos, um filho e uma filha que Te honra, um servo que Te obedece. Faz de mim uma pessoa cheia da graça e do poder do Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, arranca da minha vida todas as cadeias, correntes e grilhões, tudo que me aprisiona, que me impede de avançar, que me impede de Te conhecer. Me dá uma chance de viver o novo e o diferente. Pai, no nome do Senhor Jesus, aqui estão os Seus filhos e filhas falando com o Senhor, pedindo perdão, Senhor, por toda a procrastinação, pedindo perdão, Senhor, porque valorizaram tantas coisas, menos a Tua face, a Tua glória, a Tua presença. Muitos aqui, Pai, até Te servem, Te honram, mas por ser muito trabalho, perdeu a essência do primeiro amor, Senhor. Então eu quero pedir duas coisas, Senhor. Primeiro, restaure a essência do primeiro amor nesta noite. Em nome de Jesus, todo bloqueio criado no seu coração, toda apatia ao amor de Deus seja quebrado agora em nome de Jesus. Que você receba agora o amor de Deus no seu coração. Receba a paz de Jesus Cristo no seu coração. Receba a liberdade de Cristo Jesus sobre a sua vida. Que você seja abençoado, que você seja abençoada.
que você seja uma pessoa útil nas mãos dele. Deus, capacita seus filhos e filhas a te obedecer. Quando o Senhor Espírito Santo ministrar uma direção aos ouvidos e corações espirituais, então que eles ouçam e obedeçam. Não haja mais resistência, não haja mais uma ação para entristecer o Espírito Santo, mas que eles tenham força para te obedecer, Senhor. Que eles sejam a tua verdadeira igreja, Senhor. Uma igreja que te ama, uma igreja que te obedece, uma igreja que está à sua disposição, uma igreja que odeia o erro, odeia o pecado e ama uma vida santa, porque o Senhor é santo e exige uma vida santa de nós. Pai, então eu peço, liberta agora seus filhos e filhas e dê força. Caia por terra agora essas amarras que não permite que eles tenham consistência. Receba consistência agora na sua vida. Consistência para orar, consistência para jejuar. Seja amarrada agora em nome de Jesus toda ação da sua carne que te impede de orar, te impede de jejuar, te impede de buscar a Deus. Seja agora quebrada a força da sua carne. Você vai conseguir orar, você vai conseguir jejuar, você vai conseguir adorar e louvar a Deus fora do templo, você vai conseguir ter uma vida com Deus lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá no seu empreendimento, aonde quer que você estiver, você será uma extensão do reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de você e se manifesta por você. Então você será uma bênção, você será luz, aonde você pisar a sua luz vai irradiar, porque é a luz do Senhor na sua vida e as trevas vão ser dissipadas. Aonde você chegar os demônios vão bater em retirada, porque a luz do Senhor é maior em ti, brilha mais em ti, porque maior é o Senhor que está contigo do que Satanás que está no mundo. Então Deus, Ele que te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê autoridade, que você saia daqui nesta noite com autoridade para declarar falência nas doenças, falência nessa situação ruim que você está. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, então você vai abençoar. Eu quero que você vire para sua casa agora, estenda as mãos para o seu lar. Você vai usar a autoridade que Deus te deu como filho, como sacerdote de Deus. Você vai dizer que o seu lar é do Senhor. Você vai dizer o seguinte: Satanás, sai agora da minha casa, sai da minha família, sai agora dos meus parentes, leve embora esses vícios, leve embora essa mentira, leve embora essa discórdia, leve embora essa miséria. Diga assim: meu lar é próspero, meu lar é abençoado, meu lar é farto. Eu chamo a existência provisão, eu chamo a existência prosperidade, prosperidade financeira, prosperidade de saúde, prosperidade espiritual. Começa a declarar como filho de Deus, começa a declarar como filha de Deus. Fala: meu lar é abençoado, minha casa é abençoada, é lugar da presença de Deus, é lugar de restauração de Deus. Aqui a luz de Deus brilha, os vizinhos vão ficar espantados com a tamanha glória que há de ressurgir naquele lugar. Quem entrar na minha casa, quem entrar no meu domínio vai ficar espantado com a glória de Deus naquele lugar. Eu declaro agora na sua casa a glória de Deus, seja ela sua, seja alugada, seja financiada, ali é seu território, é seu lugar. Então seja abençoado, seja próspero. Senhor, envia agora os seus anjos em cada lar aqui representado, Senhor. Envia com espada de fogo lá, Senhor, e passe em revista. Vai caindo por terra agora toda miséria, toda doença. Vai caindo agora toda obra do mal. Seja abençoado agora todo lugar, toda casa, todo lar, toda família. E o mal bate em retirada agora. Ah, Senhor, eu peço que o Senhor mude agora a sorte e a realidade dos seus filhos que creram nessa palavra e tomaram uma decisão de viver o diferente com o Senhor a partir de agora. Eu peço, não falte provisão para eles, Senhor. Não falte direção do Espírito Santo. Que eles tenham uma vida que te agrade em tudo, Senhor. Assim como o Senhor disse para Jesus Cristo: Tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então nós profetizamos que eles ouvirão essa voz do céu sobre a vida deles: Você é meu filho, você é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, viva como tal. Não aceite que a miséria entre na sua casa. Não aceite que o vício entre na sua família. Não aceite que o assalto ronde. Não aceite. Não aceite. Se tiver tendo um assaltante ao redor da sua casa, você vai dizer: aqui não. Aqui é casa do Deus vivo. Aqui é guardado. Aqui tem anjo. Está repreendido todo assalto e todo mal na minha família.
Profetiza, profetiza, profetiza. E viva o melhor. Do fruto do seu lábio você vai se fartar, diz o Senhor. Você viverá o melhor dessa terra se você crer e declarar. Você foi chamado para vencer e não para perder. Vença no seu trabalho, vença na sua casa, vença na sua família, aonde quer que você estiver, seja um vencedor, seja uma vencedora, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus, amém? Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos, ó Santo Deus. Confirme cada palavra liberada aqui, Senhor. Confirme cada ação, cada gesto. Confirme, Senhor. E que seus filhos usufruam de tudo que eles têm. Tudo que Jesus conquistou. E que eles vejam a diferença do que serve para do que não serve. Do que busca para o que não busca. Que eles sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém?